Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 4. A protagonista e a vilã. Bem, várias semanas se passaram desde a cerimônia de entrada. Não houve nenhum evento digno de nota ou qualquer coisa desse tipo para um orbe como eu, e estava por fim me acostumando com essa vida desconhecida na academia. Em termos de jogos, esse é o momento em que a protagonista terminaria de se encontrar com os alvos de captura masculinos. Agora que as bandeiras foram erguidas em rápida sucessão, suponho que este seja o momento em que ela se familiariza com os alvos de conquista. Talvez, já que a verdadeira protagonista é astuta, este seja o momento em que está pensando em com quem vai se aproximar. Então, suponho que também seja nessa hora que a vilã apareceria e diria: conheça seu lugar. Não consigo me lembrar dos detalhes muito bem, pois joguei o jogo várias vezes e acabei usando a função de pular para folhear o texto. Bom, vou deixar a história da protagonista e companhia sozinha sem me envolver. Agora que estou começando a me acostumar com a vida nos dormitórios dos alunos, estou no processo de decidir com quais amigos me associar. Estou falando sobre Daniel e Raymond. Também é porque os dois foram colocados perto de mim, mas o ambiente em que fomos criados era praticamente o mesmo. Devido a isso, as conversas entre nós fluíam. Estávamos em um banco no pátio da academia. Nós três estávamos sentados enquanto conversávamos sobre os planos para uma cerimônia do chá no início de maio. Então, o que fazer na cerimônia do chá? É provável que deveríamos escolher quem convidar, certo? No recesso de maio, as garotas têm folga, porém é diferente para os garotos. É quando eles podem convidar as garotas para cerimônias do chá para encurtar a distância com elas. Não é um evento em que alguém pode enviar um convite a outra como um playboy faria. É preciso escolher uma parceira adequada de uma família da mesma categoria para convidar. Então, eles têm que abrir adequadamente uma cerimônia do chá e não ser rudes com sua parceira. As cerimônias do chá se tornaram um acontecimento extraoficial na academia. Eles preparam aulas para os garotos sobre como receber as mulheres como um cavalheiro, isso para que possam exibir-se no intervalo de maio. Raymond baixou os olhos para a preocupação de Daniel. Temos nossas mesadas de casa, contudo não podemos fazer uma cerimônia do chá luxuosa. Qualquer garota serve desde que participe da minha cerimônia do chá. A academia custa dinheiro, embora não sejamos cobrados pelas despesas de subsistência, como mensalidades ou refeições. Os garotos, em particular, pagam uma boa quantia em dinheiro e é algo que não conseguem contornar. Ainda que eu tenha algum dinheiro de reserva, não é motivo para gastá-lo e não quero usá-lo. Porque temos que usar uma grande quantidade de dinheiro para agradar uma garota? O problema dessa cerimônia do chá é que se alguém evita em fazê-la ou apenas não faz uma, as garotas começarão a espalhar boatos sobre por meio de sua rede. Elas vão espalhar conversas sobre como essa pessoa não realizou uma cerimônia do chá e os colocaria em desvantagem quando se tratasse de casamento. Mesmo que não estejam interessados em uma parceira, ainda é necessário fazer uma cerimônia do chá sólida. Assim como nós compartilhamos nossas informações, as garotas também compartilham suas informações. Tornar-se inimigo das garotas significa fazer com que espalhem boatos ruins, tornando as coisas tediosas. Este é mais um aspecto em que os garotos estão em desvantagem. Em primeiro lugar, como as meninas ocupam uma posição forte nos casamentos, acabamos ficando com uma posição fraca. Então, há um problema. Meus méritos me permitiram exercer independência após a formatura e sou visto como uma pessoa rica pelo que me rodeia. Elas estão cientes de que coloquei minhas mãos em tesouros de ouro e prata. Isso significa que tenho que fazer uma cerimônia formal do chá? Parece que sim. Sendo honesto, isso me deixa incomodado. Enquanto nós três estávamos desanimados antes da cerimônia do chá de maio, vimos Julius, que poderia ser descrito como um vencedor, caminhando com seguidores e mulheres que o acompanhavam. Perto dele estava um de seus amigos íntimos e guarda-costas que era o herdeiro de uma família de um visconde, seu irmão adotivo, Gilk Fia Marmória.
Seu cabelo era de uma cor verde profundo e comprido que levantava uma dúvida se aquele era realmente seu cabelo natural. Seus olhos verdes caídos contrastavam com o brilho penetrante do príncipe. Embora ele seja de uma família de visconde da corte real, também é um amigo próximo do príncipe a ponto de ser um irmão adotivo. É óbvio que terá uma posição importante no futuro. As garotas que falam com ele têm corações nos olhos, e há garotos de famílias de condes de alto escalão próximas e distantes que o seguem e o servem com orgulho. Você vai abrir uma cerimônia do chá em maio, Vossa Alteza? Eu quero participar. E eu também. Olhando para as garotas que queriam ser convidadas para a cerimônia do chá do príncipe como cachorros abanando o rabo, tivemos que nos conformar com a realidade. Raimond cobriu o rosto com as duas mãos. Já que Sua Alteza e outras famílias nobres estão aqui, vai ser um grande obstáculo. Daniel deixou cair os ombros. Perdoem minha franqueza, no entanto não é bom fazer uma comparação entre ele e nós. Olhando para a cena de inveja do príncipe e dos outros, uma garota então apareceu. Ela tinha seguidores ao seu redor. Logo ficou claro que tinha um status social elevado. Esta pessoa é filha de um duque, Angélica Rapa Redgrave. Ela é uma garota com cabelos loiros que pareciam brilhar e tinha um penteado para cima. Sua pele branca era adorável e seus olhos vermelhos eram ferozes. Seus olhos davam uma forte impressão e fariam alguém logo perceber que havia algo diferente entre ela e os outros. Parecia que Angélica e o príncipe eram pessoas que naturalmente tinham algo sobre eles. Acredito que por dentro, a protagonista sem dúvida tem algo grandioso sobre si mesma também. Com certeza, havia alguma coisa sobre que fazia reconhecer à primeira vista que ela tinha uma sensação diferente das pessoas normais. Caso contrário, tenho certeza de que o príncipe herdeiro e os outros alvos de conquista não teriam pendido em sua direção. Embora possa parecer normal, a protagonista possuía uma aura única ao seu redor. Aquela é noiva de Sua Alteza o príncipe herdeiro. As garotas que cercavam o príncipe Gilk se distanciaram mais rápido do que poderia dizer. Parecia que elas não eram idiotas que tentariam ser convidadas bem na frente da noiva do príncipe. Nenhuma delas quis dizer uma palavra. Os olhos de Angélica ficaram um pouco aguçados. Príncipe herdeiro, Vossa Alteza, tenho algo para falar sobre a cerimônia do chá de maio. Está tudo bem se formos juntos? Dentro da academia, disse que não se deve abusar da autoridade de sua posição nem do poder de seus pais, mas tal coisa não pode ser impedida no mundo real. Julius deu um pequeno suspiro. Angélica, você está coagindo as pessoas ao redor. Esta é a academia. Certo, estou ciente, no entanto. As pessoas ao seu redor são muito barulhentas, príncipe herdeiro, Vossa Alteza. Não havia idiota na academia que fosse contra a filha de um duque. As garotas desajeitadamente desviaram o olhar de Angélica. Suponho que seja a rival da protagonista. Tenho a forte sensação de que é uma inimiga formidável. Enquanto murmurava para mim mesmo, havia uma garota permanecendo no lugar onde a multidão havia se dispersado. Cerrei meus olhos ao vê-la. Se Angélica era considerada uma mulher bonita, então essa garota se sentia uma pessoa pequena e fofa. Era uma garota com cabelos loiros, olhos azuis e a filha de uma família de viscondes. O nome dela era Marie Follafin. Ela é alguém de quem nunca gostei. Fico irritado apenas olhando-a, contudo não era um sentimento de ódio, mas algo complexo. Não consigo colocar em palavras. Gil percebeu que ela estava olhando na direção deles com seus olhos azuis e notificou o príncipe. Sua Alteza. É a Marie. Perfeito, estava te procurando. Poderia vir aqui. O príncipe sorriu enquanto olhava para Marie. As sobrancelhas de Angélica se moveram como uma contração. Quando um de seus seguidores sussurrou sobre Marie em seu ouvido, suas sobrancelhas franziram grandiosamente. Marie foi até ele desde que a chamou, e a sensação de tensão aumentou no local. Parecia que Daniel, com as mãos sobre o estômago, queria fugir no ato. Não posso ir para casa.
Uma discussão estava surgindo perto do banco, porém nós nos destacaríamos se nos levantássemos e fugíssemos. Raymond balançou a cabeça. Não. É melhor não se mexer até que acabe. Considerando todas as coisas, talvez ela seja a garota dos boatos. Boatos? Você sabe quem ela é, Raymond? Preocupado com Marie, perguntei sobre e descobri que a mesma era bastante famosa. Você não sabe, Leon. Tem havido conversas a respeito. Marie deu um tapa em Sua Alteza Julius. Daniel ficou surpreso ao ouvi-lo dizer isso. Deve ser mentira, certo? Ouvi dizer que quando ela jantou com um nobre de prestígio, pediu um bife e o comeu vigorosamente. Esse é o boato que conheço. Desta vez, foi Raymond que ficou surpreso. É assim mesmo. Não ouvi falar de um boato como esse. Ao que tudo indica, parecia que Julius de fato a perdoou pelo tapa enquanto sorria. Virou uma conversa sobre a clemência de Julius, contudo essa Maria não conhece o ambiente? Então temos ela comendo um bife como um homem faria. Um tapa. Bife. Há algo sobre isso em minhas memórias, porém não consigo me lembrar. Em seguida, Maria chamou Julius com uma voz adorável. Você poderia me convidar, Sua Alteza? Na verdade, os garotos têm planos de organizar cerimônias do chá em maio. Já que não quero fazer algo chamativo, planejei convidar apenas conhecidos. Então, queria convidá-la também. Ouvindo isso, Angélica se opôs. Príncipe herdeiro, Vossa Alteza, existem regras para as cerimônias do chá também. Não vou dizer que precisa ser chamativo, mas uma escala adequada. Julius não parou, no entanto. Então me lembrei dessa cena. Não foi este o evento de coerção do jogo? Só que olhando ao redor, não parece que a protagonista está aqui. Quando me movi tentando encontrar seu rosto enquanto estava inquieto, Raymond parecia ter percebido. O que você está fazendo? Bem, há alguém que estou procurando. A aluna de honra está aqui. Raymond também olhou para os arredores, mas balançou a cabeça. Ela não está aqui. Para começar, a aluna de honra não se misturaria aqui. Olha, fica quieto. Aguente o que está sentindo até que a tempestade passe. Não podemos escapar. De vez em quando, alguns alunos tentavam entrar no pátio, porém fugiam ao perceber o clima estranho. Tenho inveja daqueles que conseguiram escapar. O príncipe parecia um pouco irritado enquanto discutia com Angélica. É o bastante, Angélica. Esta é a academia. Sou apenas um estudante aqui. Você é minha noiva, contudo não é motivo para interferir tanto. Angélica recuou depois de ouvir isso. Desculpe minha descortesia. Dizendo isso e se afastando, Angélica olhou para Maria no final antes de sair. Seus seguidores ao redor também se voltaram para Marie com olhares severos. Minhas desculpas, Marie. Fiz você se sentir mal. Não, estou bem, no entanto é mesmo bom que eu participe. Gil encolheu os ombros enquanto sorria. Sua Alteza não gosta de formalidades. Ele espera uma cerimônia do chá com um humor leve. Com certeza é do seu desejo que você participe, Marie. Além disso, Sua Alteza nunca esteve tão ansioso por convidar uma mulher até agora. Gil riu enquanto o príncipe desviou o olhar envergonhado. De qualquer forma, quero que você participe. Bem, vamos, Gil. Quando o príncipe e Gil começaram a se mover, seus seguidores também partiram. No entanto, eles também olharam para Marie com um olhar complicado. Daniel e Raymond foram revividos depois de por fim terem sido libertados, porém eu olhei para o semblante de Marie. Talvez sem pensar que alguém estivesse olhando, Marie negligentemente deixou algo escapar por um momento. Foi realmente apenas um momento, mas ela deu um leve sorriso. Afastando-me de Marie assim, juntei-me aos dois para deixar o local. Há uma aula sobre boas maneiras para uma cerimônia do chá. O professor da turma era um cavalheiro de bigode bem ordenado que parecia um genuíno instrutor do sexo masculino. Ele era um instrutor que vestia um terno sobre seu corpo esguio e endireitava as costas. No momento há uma mesa colocada na sala de aula, com doces e chá dispostos. Parece que está nos ensinando a usar os utensílios.
Prontos? Ao convidar uma mulher para uma cerimônia do chá, vocês precisam pensar em sua aparência. Desde o seu comportamento e até o tipo de educação que recebeu, sua parceira verá que tipo de pessoa você é. Se receber bem uma mulher, ela os terá em alta consideração. Os garotos ficaram sentados em silêncio na sala de aula enquanto estudavam os gestos. Meu pai disse que também estudou os modos da cerimônia do chá com aquele homem de bigode, mas se esqueceu destes quando se formou. Na verdade, é possível que o comportamento de alguém em sua vida normal seja examinado, porém será que o parceiro de alguém procuraria tanto? Em todo caso, as mulheres parceiras são pessoas que caminham com seus escravos, seus amantes, como se para ostentá-los. Gostaria de dizer a elas que deveriam estar prestando mais atenção ao seu comportamento habitual. Ei, Sr. Leon. Por favor, tome essas aulas com mais tenacidade. Se certo. Ao responder ao seu aviso, ouvi risos e risadas ao meu redor. Os que riem são os herdeiros de ricas casas nobres ou da corte real. Ele é um caipira, afinal. Ficando todo orgulhoso só porque conseguiu realizar uma pequena conquista. Um selvagem como ele pode ser talhado para ser um aventureiro, contudo não para estar em um lugar como esse. O instrutor endireitou as costas e continuou a aula. A primeira coisa que importa na cerimônia do chá é toda a atmosfera. Em primeiro lugar, a alocação dos utensílios. Está fora de questão ocupar um espaço vago. Seja muito específico sobre cada um dos utensílios e, em seguida, convide a garota para sua sala especializada. No entanto, lembre-se de que o local onde estará preparando a cerimônia do chá não deve estar abaixo da terceira categoria. Existe algum significado para lições triviais como essa? Enquanto pensava que não haveria uso após a formatura, o instrutor parecia ter percebido meus pensamentos. Sr. Leon. Parece que você não entende. Pois bem, vamos colocá-lo em prática. Sendo convocado, parecia que me tornei um convidado para ser entretido. Não é grande coisa de qualquer maneira. Eu, que não tenho interesse em chá ou coisas desse tipo, estava me perguntando o que significado havia em coisas como folhas de chá caras. Creio que mesmo as mais baratas são satisfatórias. Fiz o possível para dar uma resposta que parecia impressionada por fora, enquanto zombava por dentro. Uou, que agradável! Talvez motivado, o instrutor ajustou o colarinho. Bem, divirta-se. O instrutor deu um sorriso. Ele fez o melhor para se gabar de suas folhas de chá e doces caros. Ri por dentro e fiquei impressionado por fora. Pelo menos assim eu pensei. Depois que as aulas acabaram. Quando ele saiu da sala de aula, corri atrás do instrutor enquanto o chamava. Professor. Estou profundamente comovido. Mantendo a cabeça erguida, o instrutor acariciou o bigode com orgulho enquanto olhava para trás. Que espetáculo! Um cavalheiro mesmo olhando para trás. Sr. Leon, parece que você entendeu. Tenho vergonha do meu eu passado. Certo. Estive fazendo pouco caso da cerimônia do chá. Estou terrivelmente envergonhado disso. Refleti bastante sobre agora e quero fazer uma cerimônia do chá perfeita como você, professor. O instrutor acenou com a cabeça com um sorriso. Muito bom, no entanto você está enganado. O instrutor se virou para me encarar e colocou a mão direita no peito. Cada um de seus movimentos parecia tão tentadoramente cavalheiresco. O importante é recebê-los. Além disso, estou apenas na metade do caminho. Até hoje, ainda não pude oferecer uma hospitalidade que fosse por completo satisfatória. E entendo. Mesmo você não é perfeito, professor? O instrutor acenou com a cabeça. Sim, é isso mesmo. Também estou almejando aquele momento em que alcance a melhor hospitalidade, mas ainda não cheguei a esse estado. No entanto, posso ensinar o básico. Sr. Leon, que tal atravessarmos o caminho do chá juntos? É claro. Professor, não, mentor. Meu instrutor, não, espere, meu mentor e eu estávamos conversando com um sorriso, então ouvi as vozes de Daniel e Raymond por trás. Leon bateu com a cabeça. Quem sabe?
Bem, está tudo bem, desde que não esteja fazendo nenhuma loucura, certo? Era a cerimônia do chá de maio. Recebi uma resposta da pessoa para quem enviei o convite, então peguei um quarto emprestado para me preparar para a cerimônia. Há várias salas dedicadas ao uso privado da cerimônia do chá dentro da academia, e é normal que os alunos as tomem emprestadas e forneçam hospitalidade lá. No início considerei conseguir emprestado um quarto completo, mas eles estavam todos lotados neste momento, então não pude alugar um. Tinha um conjunto de utensílios, chá e doces. Juntei tudo de acordo com o que consultei com meu mentor, fiz os preparativos com o devido cuidado, desde a limpeza da sala até a mudança do layout, e agora tudo o que resta é a garota que convidei vir. Luxion flutuou no centro da sala, verificando o design interior. Extremamente elaborado. Não imaginei que isso viria do meu mestre, que tentou apressar um comerciante para encerrar o negócio algumas semanas atrás. Que irritante. Se houver algo que chame sua atenção, então diga. Depois de dar uma última olhada ao redor, tirei meu relógio de bolso e verifiquei as horas. A garota que convidei deve vir em apenas mais 10 minutos. A que convidei era a segunda filha de uma família de barões. Não consigo entender este mundo. Não é o ideal escolher um parceiro com base nas informações genéticas mais adequadas. Isso é impossível, pois não há ninguém que possa verificar os genes de alguém. Então não tenho nada a dizer. Assim que Luxion terminou de falar, a garota chegou. Olá. Obrigado por vir. A garota assumiu uma atitude muito leve. Isso não é algo que me surpreenda em particular, contudo atrás dela estavam duas garotas rindo descuidadamente que eu não havia convidado. Ah, são amigas. Vamos matar um pouco do tempo enquanto estamos aqui. Fui convidada para uma grande cerimônia do chá de um conde, porém ainda não está na hora. Uma cerimônia do chá oferecida por um nobre herdeiro de prestígio já teria o tamanho de uma festa. Parece que elas queriam matar o tempo enquanto sua carruagem para o local estava sendo preparada. É mesmo. Bem, então, quando você partirá? Em cerca de 30 minutos. Conversamos sobre como tínhamos um pouco de tempo livre, então me lembrei de que tinha respondido a um convite para a cerimônia do chá e disse que iria. As outras duas se sentaram como quiseram nos assentos que haviam preparado. Elas começaram a comer os doces que eu trouxe. Oh, também preparei um pouco de chá. As três cercaram a mesa, não deixando nenhum lugar para eu sentar. As garotas então ficaram entusiasmadas ao falar sobre a cerimônia do chá para a qual estavam indo e me mandaram fazer mais chá ou fornecer mais doces como se fosse um criado. Quando chegou a hora, as três saíram da sala, deixando a comida espalhada sem sequer uma palavra de agradecimento. Bem, estou cansada. Os doces eram bons, mas as garotas não ficarão satisfeitas se não comprar os mais caros. Preste atenção na próxima vez. Talvez pensando que realmente havia me dado um conselho, a garota saiu agindo como se tivesse dito algo bom no final. As três estavam de alto astral enquanto se dirigiam para a cerimônia do chá pela qual estavam ansiosas. Deixei cair meus ombros. Esses doces que comprei foram feitos hoje mesmo na loja. Eles tinham um custo elevado, no entanto ela ainda disse para comprar outros mais caros. Ao ver a mesa suja com a comida espalhada, olhei para o teto. Mentor, o caminho do chá ainda é um caminho muito íngreme. Enquanto guardava tudo com sentimentos de frustração, como se estivesse prestes a chorar, ouvi uma voz do lado de fora. Foi uma briga entre várias colegiais. Você não pertence aqui. Mas, meu convite. É aí que você deve tomar uma atitude inteligente, plebeia. Ouvi o som de passos. Várias colegiais disseram coisas como vamos nos apressar, a carruagem está saindo e foram embora. Espiei da sala com o palpite de que a chamada plebeia de um momento atrás era a protagonista. Esperava que a pessoa ali fosse alguém como uma aura que pudesse definitivamente competir com a de sua rival, Angélica. Entretanto a garota sentada no corredor traiu minhas expectativas. Ali estava a figura de uma garota comum com cabelo castanho claro médio que tinha um corte curto, e não tinha espírito ou aura.
Ela tinha olhos azuis esverdeados e uma aparência gentil, tornando-a um completo oposto de Angélica. Uma garota modesta. Ela era linda, mas uma garota comum. Seria do tipo que brilha quando é polida? Mesmo assim, é mais modesta do que eu pensava. No corredor estava um convite abandonado e rasgado. Luxion, que havia sido forçado a agir como um ornamento por um tempo, colocou-se em meu ombro e olhou para a situação. Isso que é bullying? É por ela ser uma aluna de honra, porém não uma nobre, não é? Muitos alunos nesta academia não podem aceitar que uma pessoa comum tenha sido admitida. Bem, é mais ou menos assim. Só que olhando agora, algo sobre ela parece muito comum. Olhando para a garota triste enquanto juntava os pedaços rasgados do convite, virei meu olhar para a sala. Talvez ainda possa convidar mais uma pessoa para entrar aqui. Falei em voz alta sobre como os doces e folhas de chá restantes poderiam sustentar mais uma pessoa. Não poderia deixar aquela figura solitária atrás de mim sozinha. Ei, você aí! Tome um chá. Tentei chamá-la de ânimo leve, quase como o de um playboy. A garota, que era a protagonista, levantou a cabeça e fez uma cara de surpresa ao me ver. Ao contrário da última vez, a atmosfera parecia com a de uma verdadeira cerimônia do chá. Então você recebeu um convite do herdeiro de uma família de condes de uma região remota. Sim. Ele disse que não seria ruim poder conversar como uma aluna honorária e depois me convidou, no entanto todos disseram que isso não era aceitável e me recusaram. Apreciei a fragrância do chá enquanto colocava um doce na boca. Quando ofereci alguns à protagonista, ela se conteve a princípio, porém depois os pegou um tanto nervosa. Um sorriso voltou ao seu rosto triste ao comer doces. Diferente das garotas de antes, a protagonista os comeu com prazer. Estou feliz por ter preparado chá e doces agora. A protagonista ficou um pouco perplexa ao olhar para o chá. E este chá é caro, não é? Posso bebê-lo? Uma garota muito tímida e modesta. Quem foi o idiota que a chamou de protagonista astuta? Ela não é uma pessoa muito boa. É muito para apenas uma pessoa, então me ajuda que esteja bebendo um pouco. Considerando todas as coisas, parece que as coisas têm sido difíceis para você. Não pretendo me envolver profundamente, contudo queria saber com quem está se associando. Não seria ruim saber que tipo de ações a protagonista tomará no futuro. Além disso, também há algumas coisas que me incomodam. Fiquei satisfeita com o convite e estava ansiosa por ele, mas parece que de fato não há esperança para mim. Ela deu uma risada triste. Aquele conde do exterior, aquele que hospeda a cerimônia do chá é provavelmente Brad Fulfield. O rico narcisista com longos cabelos púrpuros, e dono de uma vasta extensão de terras, mesmo para um nobre senhor feudal. Sua família é grande e ele é um desses nobres de prestígio. Não é alguém que se dá bem com famílias como a minha. Brad é o tipo de pessoa que cria estratégias antes de seguir em frente. Poderíamos chamá-lo de conselheiro, o tipo de pessoa que comandaria um exército por causa de seu intelecto. Pensei nele como um cara narcisista cujo forte é a magia. Embora tenha uma especialidade em magia, é inútil nas artes marciais, e acredito que ele tenha um complexo por causa disso. Senhores feudais nobres têm uma forte tendência de se gabar de suas habilidades em artes marciais, mais do que sobre magia, como os cavaleiros se gabam de serem capazes de lidar bem com a quantidade de armadura que usam. Brad presta atenção a isso como um descendente de nobres feudais, então o mesmo tem um complexo sobre suas artes marciais e fisicalidade, causando uma provocação que o irrita. Para resumir, esse cara é incômodo. Não, espere, pensando bem, todos os garotos que são alvos de conquista são caras incômodos. A protagonista sombria, Olivia, olhou para baixo. No final teria sido melhor se eu não tivesse vindo aqui, certo? Estou tentando o meu melhor para perseverar, porém mal consigo fazer o meu caminho através do que está ao meu redor. Não sei por que fui matriculada aqui. Pensando bem, no começo seu status era baixo e essa parte da academia era difícil. Julius e os outros deveriam segui-la, mas a Olivia agora estava sozinha.
Parece um pouco estranho que esteja sozinha neste momento. Mesmo que as pessoas a estavam ignorando, já era momento de estar envolvida com Julius e não ficar sozinha. Será que a realidade por fim é diferente do jogo? Não sabia sobre o quão indiferente ela era até agora, já que minhas escolhas para as aulas eram diferentes das dela. Achei que Olivia estava bem. Mesmo se não fosse Julius, não haveria problema se tivesse se aproximado de um dos outros alvos. A julgar pelo que disse, parece que está sozinha há quase um mês. É uma situação mais miserável do que a minha. A vida na academia sem um cônjuge, quanto mais um amigo, é muito solitária. Bem, do ponto de vista dos garotos da classe avançada, Olivia não é uma parceira de casamento qualificada. Seu status social é muito baixo. Nós, garotos, que buscamos em frenesi uma parceira para o casamento, não teríamos tempo livre para nos associarmos a ela. Os personagens alvo de conquista, que já têm noivos, podem se envolver com a protagonista desde que tenha tempo livre. Estou com inveja. Além do mais, do ponto de vista das garotas, elas não entenderiam por que alguém como Olivia está indo para a mesma academia que elas. Ela é alguém que não podem permitir. Então planejam forçá-la a sair ou intimidá-la constantemente. No entanto, algo está um pouco errado. Já em maio, então o encontro com os personagens alvo de conquista já deveria ter acontecido. Também houve um evento de coerção. Foi quando me lembrei disso que minha memória se lembrou de Mari. O rosto sorridente e sinistro de Mari. Talvez inquieta depois de me ver pensando em silêncio, Olivia ficou nervosa. Talvez esteja se culpando por algo que acha que fez de errado. Gostaria que aquelas outras garotas egoístas tomassem notas desta deusa aqui. Quem foi o idiota que disse que essa protagonista era astuta? Vou espancá-los. Só estava pensando um pouco. Bem, como esta é a primeira vez que temos uma aluna de honra nesta academia, às vezes vai ser um pouco difícil, então não seja tão dura consigo mesma. Olivia acenou com a cabeça enquanto dizia entendo, você está certo, enquanto concordava com meu conselho. De qualquer forma, minhas poucas palavras não vão deixar uma impressão profunda nela. Não tenho muita experiência de vida e, embora já tenha sido um adulto na minha vida anterior, não precisava reagir a pessoas tão orgulhosas naquela época. Posso ficar aqui? Imediatamente respondi a sua pergunta. Está bem. Afinal é a protagonista deste mundo. Quem decide conquistar tem pouca relação com a minha vida, no entanto. Você não tem ninguém. Ninguém mesmo. Bem, queria que pudesse falar sobre com quem se envolveu. Por quê? Quer dizer, não sou digno de estar aqui. Embora seja uma questão de curso para mim, talvez seja estranho para Olivia. Então dei uma explicação usando uma desculpa adequada. Bom, sabe. Ou verdade. Sua admissão é uma decisão da academia e do Palácio Real. Você não deve reclamar da posição em que está, e os outros alunos não têm o direito de julgar se é adequada ou não aqui. Olivia piscou repetidamente. Contudo, as pessoas ao redor. Mesmo que possa não aguentar, você não deveria apenas desistir. No que diz respeito às pessoas que dizem para ir embora, isso é impossível, já que sua estadia foi decidida pelos superiores. Então, por que não diz a eles que, se tiverem uma reclamação, para essas pessoas levá-la aos superiores? Acho que poucos teriam como responder a isso. De qualquer forma, a protagonista sem dúvida será protegida pelos garotos alvos de conquista. Então vai ficar tudo bem. Definitivamente. Eu acho. No entanto, estou preocupado com o andamento desta conversa até agora. É de fato certo que ela não encontrou uma única pessoa, ou melhor, que ainda não levantou nenhuma bandeira. Olivia lentamente abriu a boca para falar. Quero estudar mais sobre magia, porém não estou familiarizada com coisas como os regulamentos de uma academia ou regras não ditas. Nos últimos dias tem sido difícil, com algumas pessoas estragando coisas como meus livros e muitos outros itens meus. Existem muitas regras não ditas entre os garotos, mas é o mesmo para as garotas também. Não, espere, as garotas provavelmente teriam regras não ditas ainda mais duras.
Não conhecê-la seria uma grande desvantagem na academia. Pensando bem, no jogo, sinto que houve uma cena em que a protagonista foi criticada sobre tais coisas pela vilã. Naquela época, os alvos de conquista a ajudaram, entretanto. A Olivia de agora não tem eles para ajudá-la. Não posso deixá-la sozinha naquele estado amargo, então pensei sobre qual curso de ação seria bom. Também não conheço as regras não ditas entre as garotas. Pensando bem, uma pessoa que conhece isso me veio à mente. Pode acabar funcionando de alguma forma. Sério? O sorriso no rosto encantado de Olivia deslumbrou. Por causa de Olivia, decidi chamar a minha irmã, a segunda filha. Estava preocupado que ela não fosse útil. Com a quantidade de dinheiro que a emprestei, farei com que pague um pouco do empréstimo que me deve. Minha irmã é uma mulher que se move em um vislumbre de ouro. Vou fazer que ela fale, mesmo que não queira. Fervi um pouco de chá para minha irmã. De verdade, adoraria fazer isso de forma descuidada ou colocar algo desagradável, porém me contive quando o rosto do meu mentor veio à mente. Doeria meu coração fazer essas coisas em uma cerimônia do chá. Ela é uma irmã irritante. Atrás dela estava um escravo alto com orelhas de gato cruzando os braços. É notável que você tenha me chamado, irmão estúpido. Eu ri com desdém. E eu admiro a razão pela qual respondeu ao meu chamado. Tudo bem, seja rápida e ensine a ela as regras entre as garotas. Sentei-me enquanto dizia a uma preocupada Olivia para não se preocupar. Minha irmã colocou a mão na testa. Estou bem ensinando, porém o que você tem a ganhar apoiando a aluna honorária? Não tenho nada a ganhar diretamente, mas a felicidade de Olivia ajudará com o futuro deste país. Não há mal nenhum em tê-la em dívida comigo e, acima de tudo, é o mínimo que posso fazer por ela, uma vez que Luxion podia ter sido originalmente destinado a ir para Olivia. É por essa razão que não gosto de pessoas que pensam apenas em ganhos e perdas. Que tal ter um coração mais gentil? Minha irmã estalou a língua em direção à minha agitação. Tendo aquele belo escravo, um amante que conseguiu comprar, atrás dela por minha causa. Parecendo saber disso também, ela olhou para Olivia. Entre as garotas da sua classe. Você cumprimentou a menina mais ilustre entre elas. Olivia balançou a cabeça. Não me aproximei dela. Mande uma carta apropriada para essa garota. Faz parte das regras saudá-la com um presente. Se houver um grupo grande, peça alguém para ser o intermediário. Os que a seguem têm uma posição bastante importante. Envie uma carta para essas pessoas e alguns presentes também enquanto estiver nisso. Certifique-se de investigar que tipo de presentes eles gostam. Ouvi o que minha irmã estava dizendo e tive uma ideia. Isso não é apenas um suborno. Você está fazendo barulho. Não há problema, desde que faça o truque. De qualquer forma, não vá com dinheiro ou algo não refinado. Isso as deixará com raiva. Chá ou doces de uma loja popular são uma aposta segura. É aqui que confundir seus gostos causará confusão. A mão de Olivia, que estava fazendo anotações, parou. Tanto dinheiro não é algo que eu. Minha irmã olhou para o meu rosto. Está bem desde que esse irmão estúpido os compre. Foi ele que me chamou aqui, então pôde fazer isso. Entrei em pânico quando esse assunto foi levantado de repente. Senti que era preocupante quando as garotas me ignoraram, mas então fui atingido por um ataque surpresa. O quê? Minha irmã ignorou minha reação e continuou falando. Se elas enviarem uma resposta dizendo que querem conhecê-la pessoalmente ou que desejam retribuir o favor por enquanto, está tudo resolvido. Tudo que resta é não irritá-las e então poderá se formar em paz. Olivia olhou para mim com olhos que pareciam estar prestes a chorar. Está tudo bem. Eu cuido das contas. Obrigado. Com certeza vou retribuir o favor. Ver Olivia dando uma palavra de agradecimento me fez pensar sobre como as outras garotas ao redor deveriam ser tão gentis quanto essa garota aqui. Ver minha irmã recostada enquanto comia os doces me fez balançar a cabeça. Enquanto deixava escapar sentimentos de irritação, percebi algo do escravo de minha irmã.
Aquele bastardo com orelhas de gato estava se aproximando de mim, então logo fugi daquele local. Não vou fazer algo problemático como uma competição de força com um homem besta. Alguns dias depois, Angélica chamou Olivia. Olivia observou nervosa enquanto Angélica bebia um elegante chá preto. Tanto a xícara quanto seu conteúdo era de um grau superior ao que Leon havia preparado. Tratando-o como se fosse apenas um item de classe comum, Angélica colocou sua xícara na mesa enquanto olhava para Olivia com um olhar penetrante. Não sei quem te deu a sugestão, mas vou elogiar a sua saudação. É o comportamento a seguir ao encontrar um superior. Este não é um lugar para pessoas como você, no entanto tenha em mente que vou tolerá-la se ficar quieta no canto. A escala hierárquica não devia existir na academia, estando isolada do mundo, o que a tornava um pouco misteriosa. Havia também regras peculiares sobre não manter contato direto com o exterior. Um tipo semelhante àquela sobre fazer uma saudação, como a que Olivia fizera com Angélica. Não é particularmente necessário, porém é importante para tornar a vida acadêmica mais tranquila. Olivia não tem poder nem apoiadores. Ela estava em uma posição muito fraca dentro da escola. Então você vai me permitir ficar na academia? Em resposta às preocupações de Olivia, Angélica fez uma careta como se tivesse se lembrado de algo. Havia várias garotas seguindo Angélica, contudo elas foram embora e agora apenas as duas haviam permanecido. Depois disso, Angélica começou a falar em um tom de voz um pouco mais gentil do que antes. Você pode apenas acenar com a cabeça, beber seu chá e depois voltar para seu dormitório. Só isso e teremos terminado. Suponho que essa conversa tenha se tornado mais complexa depois que começou a fazer todas essas perguntas. Angélica suspirou. Ela fez uma expressão um pouco cansada por algum motivo. Você pensou que eu ia tentar te expulsar? Sendo honesta, não estou interessada nos assuntos de uma estudante honorária. Também não tenho tempo para me envolver contigo. Angélica murmurou algumas palavras para a preocupada Olivia. Você é melhor do que aquela garota se aproximando de Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Perdão? Não é nada. Angélica deu um leve sorriso para Olivia. Era uma visão que a fazia parecer apropriada para sua idade. Olivia tinha uma imagem de Angélica que continha mais espírito e podia ser facilmente agitada. Na verdade, Angélica gritou algumas vezes na academia. Aluna de honra, quem foi que te ensinou sobre essas saudações? Não entenda mal, não é que eu nutra ressentimentos por eles. Só estou me perguntando quem a apoiou quando as demais pessoas estavam se distanciando. Um interesse pessoal. Os garotos estão focados na busca de parceiras para o casamento e não têm tempo livre, enquanto as garotas não gostam da aluna honorária. Angélica expressou seu interesse em saber quem a ajudaria. Olivia estava um pouco preocupada, contudo pronunciou o nome de Leon. Ela falou sobre como Leon trouxe sua irmã mais velha para ajudá-la. O terceiro filho da família Bartford, não é? Ele é bastante estranho. Bem, tem boa vontade. Você sabe sobre a respeito dele? Angélica deu um pequeno sorriso. Não sabe? Ele é um cavaleiro de nossa geração com grandes esperanças colocadas nele para o futuro. Na verdade, fiquei surpresa quando soube que havia conquistado o posto de barão sozinho. Não há dúvida de que alcançou o sucesso ideal como aventureiro. Uma pessoa fascinante. Considerando todas as coisas, sua natureza não é ruim, também não seria prejudicial ter Sua Alteza, o príncipe herdeiro, falando com ele. Olivia sentiu uma sensação ligeiramente misteriosa ao olhar para Angélica, dizendo isso enquanto sorria.